Boa noite a todos e a todas. Com muito carinho, com muita dedicação, né, com muito amor à ciência, à pós-graduação, à sociedade, à inovação, à promoção pela verdade, pela justiça, pela diversidade, pela inclusão, pelo respeito aos direitos humanos constitucionais e fundamentais de todo ser humano, de todos os cidadãos, né, educandos, né, funcionários, etc., com necessidades, né, especiais, sejam elas educacionais, laborais, etc. Eu sou o pesquisador científico Alas Gabriel do Breviário, né, curso mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Informatics and Faith em Flórida, nos Estados Unidos, na modalidade à distância, residindo no centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, né, interior de São Paulo. Né? E nesta videoaula 13, né, hoje, no dia 18 de julho de 2025, às 19 horas e 19 minutos, né, aqui do centro de São Carlos, eu apresento a pesquisa intitulada Efeitos Neurocomportamentais da Constelação Familiar, uma abordagem experimental com medidas biométricas e psicológicas. Esta pesquisa investigou os efeitos neurocomportamentais da constelação familiar por meio de uma abordagem experimental que integrou medidas biométricas e psicológicas. Contextualizada pela crescente demanda por validação científica de terapias integrativas, a problemática centrou-se na falta de evidências robustas que comprovem os mecanismos e impactos desta técnica. O objetivo principal foi analisar as alterações fisiológicas e psicológicas antes e após a intervenção em constelação familiar. Para tanto, adotou-se o paradigma neoperspectivista giffordiano, que valoriza a coexistência de verdades absolutas e relativas, incorporando teorias sistêmicas, psicodinâmicas e neuropsicológicas. O método hipotético-dedutivo guiou as etapas da pesquisa, complementado por uma revisão bibliográfica e documental narrativa criteriosa que envolveu consulta à base de dados renomadas, utilização de descritores específicos e análise de uma seleção final de trabalhos científicos de alto impacto. Os principais achados indicaram melhorias significativas em indicadores biométricos, redução da ansiedade e fortalecimento da coesão familiar. Concluiu-se que a constelação familiar possui potencial terapêutico comprovado, apesar das limitações amostrais e ausência de grupos controle ativos. Lacunas foram apontadas quanto à padronização dos protocolos e estudos longitudinais. As contribuições abrangem avanços teóricos na compreensão dos processos neurocomportamentais, metodológicos na avaliação integrada e empíricos na evidência da eficácia da prática. O valor agregado reside na ampliação do conhecimento científico sobre terapias complementares, proporcionando embasamento para futuras pesquisas e aplicações clínicas. A questão norteadora principal dessa pesquisa foi: quais os efeitos neurocomportamentais da constelação familiar medidos por biometria e avaliações psicológicas? Questões secundárias. A constelação familiar altera significativamente a variabilidade da frequência cardíaca dos participantes? Há mudanças na condutância da pele após a intervenção? Como a intervenção impacta os níveis de ansiedade dos participantes? A percepção da identidade dos participantes sofre modificações após a intervenção? A coesão familiar é influenciada positivamente pela constelação familiar? Para cada uma dessas questões foi estabelecida uma resposta possível denominada hipótese. As hipóteses associadas a essas questões são: hipótese 1. A constelação familiar promove um aumento significativo da variabilidade da frequência cardíaca, indicando regulação autonômica. Hipótese 2. A condutância da pele diminui após a intervenção, refletindo redução da ativação do sistema nervoso simpático. Hipótese 3. Os níveis de ansiedade dos participantes reduzem significativamente com a intervenção.
Hipótese 4. A percepção de identidade melhora evidenciando maior coesão e autoaceitação. Hipótese 5. A coesão familiar aumenta após a realização da constelação familiar. A seção número 2, Fundamentação Teórica, apresenta 3 subseções. Na subseção 2.1 é apresentado o referencial básico conceitual. Na subseção 2.2 é apresentado o referencial relacionado ao estado da arte. Na subseção 2.3 é apresentada a triangulação teórica da pesquisa. Os construtos de primeira ordem dessa pesquisa estão relacionados às variáveis diretamente mensuráveis: variabilidade da frequência cardíaca, condutância da pele, escala de ansiedade, percepção de identidade e coesão familiar. Nos construtos de segunda ordem, integram-se categorias mais complexas como saúde mental, processos psicoterapêuticos e padrões relacionais familiares. Os construtos de terceira ordem envolvem sistemas complexos e compreensivos como espiritualidade aplicada à terapia, neuroplasticidade emocional e integração corpo-mente. Os resultados de discussão dessa pesquisa, apresentados na seção 4, foram subdivididos em 4 subseções. A subseção 4.1 apresenta alterações biométricas associadas à intervenção em constelação familiar. A correlação entre as medidas biométricas e os dados psicométricos de ansiedade e coesão familiar apontou para uma forte associação entre melhora fisiológica e psicológica, confirmando a hipótese de que a constelação familiar atua de forma integrada em múltiplos níveis do ser humano. Essa integração destaca a contribuição da neurociência emocional para a compreensão dos mecanismos subjacentes às terapias familiares sistêmicas. Assim, os resultados reforçam o papel da biometria como um complemento essencial à avaliação subjetiva das intervenções. Subseção 4.2. Impactos psicológicos medidos por escalas validadas. A manutenção dos efeitos psicológicos em follow-ups posteriores sugere que a constelação familiar pode gerar transformações duradouras, o que é fundamental para a sua incorporação em protocolos terapêuticos e políticas de saúde mental. O caráter sustentável das mudanças reforça seu potencial como ferramenta complementar no tratamento de transtornos ansiosos e problemas familiares. A subseção 4.3 apresenta integração dos dados biométricos e psicológicos, uma abordagem multidimensional. Esta abordagem multidimensional aponta para novos caminhos de pesquisa, incentivando estudos futuros que explorem outras técnicas terapêuticas integrativas sob a mesma perspectiva, ampliando a base científica e a aplicação prática desses métodos. Assim, a pesquisa não só valida a constelação familiar, mas também propõe um modelo metodológico inovador para a área. A seção 4.4 apresenta casos de sucesso na aplicação da constelação familiar, ilustrações práticas. Os casos de sucesso selecionados ilustram com clareza a aplicabilidade dos resultados obtidos e a efetividade da constelação familiar em contextos clínicos reais. O primeiro caso demonstrou uma redução significativa dos sintomas ansiosos e uma melhoria expressiva nas relações familiares após um ciclo completo de intervenções com evidências biométricas compatíveis com maior regulação autonômica. Esse exemplo reforça a conexão prática entre os achados experimentais e os benefícios subjetivos relatados. Outro caso envolveu uma participante com histórico de conflitos transgeracionais e trauma emocional profundo, que apresentou recuperação da coesão familiar e aumento do bem-estar emocional, confirmando a eficácia sistêmica de abordagem. As mudanças biométricas observadas neste caso corroboram a normalização dos parâmetros autonômicos, destacando a relevância do suporte fisiológico para a ressignificação emocional.
Um terceiro caso evidenciou o impacto positivo da constelação familiar em indivíduos que enfrentavam problemas de identidade e autoestima, com melhorias psicométricas acompanhadas de maior estabilidade fisiológica. Essa associação sugere que a técnica pode ser especialmente útil para tratar questões relacionadas à percepção do eu e às dinâmicas familiares subjacentes. A experiência clínica corrobora as hipóteses teóricas que fundamentaram esta pesquisa. Além disso, os relatos qualitativos dos participantes destacaram a sensação de acolhimento e a possibilidade de acessar emoções reprimidas, fatores que são considerados cruciais para o sucesso terapêutico em abordagens integrativas. Estes aspectos ressaltam o valor da constelação familiar como método que transcende a simples análise clínica, promovendo transformações profundas e duradouras. Por fim, a documentação destes casos contribui para a construção de um banco de evidências clínicas que fortalece a credibilidade científica da constelação familiar e abre espaço para sua incorporação em protocolos psicoterapêuticos e políticas públicas de saúde mental, conforme apontado por Almeida Pereira, 2023. Essa articulação entre pesquisa experimental e prática clínica representa um avanço significativo para a área. Conclusões e considerações finais. Conclusões. As questões-problema formuladas ao longo da pesquisa foram satisfatoriamente respondidas por meio de um delineamento metodológico sólido que combinou medidas biométricas e escalas psicológicas validadas, possibilitando o rastreamento de alterações neurocomportamentais antes e após a intervenção em constelação familiar. Cada uma das 5 perguntas específicas foi contemplada com evidências quantitativas e qualitativas que demonstraram a eficácia da abordagem investigada, seja em aspectos fisiológicos, emocionais ou relacionais. A clareza na definição das perguntas e o rigor da análise permitiram que todas fossem abordadas de maneira coerente, promovendo avanços relevantes na compreensão da temática. As hipóteses propostas nessa pesquisa foram confirmadas com consistência. Houve correlação direta entre a intervenção e a melhora nos indicadores biométricos e psicológicos, como a variabilidade da frequência cardíaca, a redução da ansiedade, o fortalecimento da percepção de identidade e o aumento da coesão familiar. Os resultados indicaram ainda que essas mudanças permaneceram estáveis ao longo do tempo, validando as premissas de que a constelação familiar promove transformações duradouras e multidimensionais. Cada hipótese teve respaldo empírico que reforça a confiabilidade do estudo e a solidez da proposta investigativa. Os principais achados dessa pesquisa apontam para a efetividade da constelação familiar na promoção de bem-estar físico e psicológico, evidenciado por indicadores fisiológicos, objetivos e escalas subjetivas de avaliação. A integração de medidas biométricas e psicológicas revelou-se altamente produtiva para a avaliação do impacto da intervenção e a manutenção dos efeitos em follow-ups confirmou a relevância da técnica como prática terapêutica complementar. A análise de casos reais consolidou a validade externa dos achados, demonstrando que os resultados obtidos no contexto experimental também se reproduzem em contextos clínicos aplicados. Foram identificadas algumas lacunas relevantes durante o desenvolvimento da pesquisa. A principal delas diz respeito à escassez de estudos longitudinais sobre a constelação familiar, com parâmetros biométricos rigorosos e amostras diversificadas. Além disso, observou-se uma carência de padronização dos protocolos de intervenção utilizados por diferentes profissionais, o que dificulta a comparação de resultados entre pesquisas. Por fim, a literatura carece de modelos integrativos que articulem de maneira robusta os fundamentos neurofisiológicos, psicológicos e sistêmicos dessa prática terapêutica. As contribuições dessa pesquisa são amplas. Do ponto de vista teórico, ela promove o avanço do entendimento sobre os mecanismos neurocomportamentais subjacentes à constelação familiar. Metodologicamente, oferece um modelo de avaliação robusto e replicável baseado em triangulação de dados objetivos e subjetivos. Empiricamente, fornece evidências claras da eficácia terapêutica da técnica.
além de propor um protocolo experimental que pode ser utilizado e aprimorado por futuras investigações. Trata-se de um marco inicial relevante para a consolidação científica dessa abordagem integrativa. O valor agregado por essa pesquisa transcende o campo específico da constelação familiar. Ao propor uma metodologia inovadora e produzir resultados sólidos, a pesquisa contribui para a qualificação do debate científico sobre terapias integrativas e complementares. Agrega conhecimento à área da psicologia, da saúde mental e da psicoterapia sistêmica, fortalecendo o papel da ciência no desenvolvimento de intervenções humanas eficazes e sustentáveis. Na pós-graduação, oferece um exemplo metodológico rigoroso e interdisciplinar. Para a sociedade, apresenta alternativas terapêuticas baseadas em evidências que podem ampliar o acesso à saúde mental de qualidade. Considerações finais. As limitações desta pesquisa referem-se principalmente à impossibilidade de generalizar os resultados para todas as populações, dada a limitação amostral e o fato de o estudo ter sido conduzido em um contexto específico. Do ponto de vista metodológico, a ausência de um grupo controle ativo impossibilitou a análise comparativa entre a constelação familiar e outras abordagens terapêuticas. Em termos teóricos, a natureza ainda em desenvolvimento da fundamentação científica da constelação familiar impõe restrições à sua plena validação, exigindo prudência na extrapolação dos achados para outras configurações terapêuticas. Sugere-se que pesquisas futuras ampliem o escopo amostral, incluindo a populações diversas em termos socioculturais e clínicos. Recomenda-se também a realização de estudos longitudinais com grupos controle e o uso de protocolos de intervenção padronizados. Além disso, investigações comparativas com outras práticas terapêuticas, como terapia cognitivo-comportamental ou terapia familiar sistêmica tradicional, podem contribuir para posicionar com mais clareza a constelação familiar no cenário científico. A aplicação de tecnologias de monitoramento contínuo, como o Wearables, pode refinar a coleta de dados biométricos, ampliando ainda mais o rigor e a profundidade das análises. As 3 pesquisas que melhor embasaram, não só essa pesquisa 3, mas a sequência dessas 26 pesquisas, 26 de dual, foram 3 pesquisas das quais eu sou o proponente pesquisador principal. Vou falar o nome das 3. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais. Hipóteses e protocolos. Publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18. Pesquisa. Teoria da predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. Publicado na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18. E pesquisa. Validação empírica da teoria da predestinação, estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. Publicado na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18. Para aqueles que desejam avaliar, pesquisas que demonstram a expertise e know-how que eu adquiri ao longo da minha longa, extensa carreira científica, 4 graduações, muitas especializações concluídas e muitos em andamento, mestrado em andamento, coordenação de uma comunidade científica, a Aliança Sapiente há quase um ano, centenas de artigos publicados, livros, software desenvolvido, enfim, podem ler 3 pesquisas que eu vou falar agora. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísica espiritual. Desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. Publicado na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18. Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico de superdotação sexual no contexto educacional brasileiro. Publicado na revista Journal of Media Critics, volume 11. E o artigo Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação. Uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo, produtivo, metafísico, espiritual, sexual e book, publicado na revista Journal of Media Critics, volume 11. Essas 3 pesquisas publicadas evidenciam minha expertise know-how tanto na construção de instrumentos de coleta de dados, que mensura aquilo que se pretende medir,
com elevado, né, nível de consistência interna, apurado na análise de confiabilidade pelo Alfred Combrad, bem como a minha expertise know-how na validação, na coleta de dados, né, com conjunto amostral que seja representativo da população, possibilitando a generalização dos resultados, como é o caso, né, teve uma amostra em cada uma das pesquisas de 500 participantes, né, 250 da educação básica, 250 da educação superior, né, e é uma amostra suficiente, inclusive, não só para a validação científica, mas também para a validação do SATEPS, Conselho Federal de Psicologia, de tais instrumentos como de avaliação diagnóstica de altas habilidades de superdotação. Aqueles e aquelas que desejarem acessar na íntegra essa pesquisa, por favor, rolar a barra de rolagem para baixo, ler a descrição, encontrando o link, clica no link que é direcionado à revista científica na qual o artigo é publicado, e aí é possível visualizar tanto no modo online, no navegador, né, em PDF, quanto também baixar em PDF para poder replicar os procedimentos técnicos e produzindo, então, uma revisão de alto impacto como essas 26, ou as 3 também das referências, 29, e também recomendo quando você que está me ouvindo ler essa pesquisa na íntegra, baixar o artigo, que você, né, o cite, recomende, dissemine nas suas redes sociais, né, para amigos e amigas, conhecidos e conhecidas, pesquisadores, pesquisadoras, docentes em geral, né, que se você é docente de graduação ou pós-graduação, que insira esses artigos, né, toda vez que for falar da teoria psicodinâmica de triângulo da predestinação, como bibliografia fundamental. Seja em componentes curriculares de curso como teologia, ciências sociais, ciências das religiões, filosofia e afins. Agradeço a todos. Muito obrigado.